Nós vamos ler mais uma porção da palavra do Senhor. Nós continuamos no capítulo 6 de Hebreus e agora vamos analisar a parte final desse capítulo, onde diz o seguinte, Hebreus capítulo 6, versículos 13 a 20, você pode acompanhar aqui pela projeção na tela. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, a Tua palavra mais uma vez está aberta diante de nós. Queremos Te agradecer por tudo quanto o Senhor já nos falou nessa manhã e queremos agora, Deus, mais uma vez pedir a direção do Senhor, pedir mais uma vez, ó Deus, que o Senhor nos guie no estudo da Tua palavra. Que ela, ó Deus, de fato, como ela mesmo promete, seja viva e eficaz nas nossas vidas. Transforme-nos, ó Deus, por completo. Nos amolde à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Essa, ó Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero, nessa manhã, iniciar a nossa mensagem falando um pouco a respeito da biografia de uma importante mulher do passado, uma mulher que se chamava Frances James Crosby, ou como é também conhecida como Fanny Crosby. Essa mulher, ela ficou reconhecida ao longo da história, entre a cristandade, como uma das mais prolíficas e conhecidas compositoras de hinos sacros ao longo de toda a cristandade. A história registra que só essa mulher compôs cerca de 8.500 hinos ao longo da sua caminhada. Mas talvez algo que você não conheça a respeito da vida dela é uma tragédia que essa mulher enfrentou já logo nos seus primeiros anos de vida, pois com cerca de pouco mais de um mês de vida, ela teve uma severa infecção nos olhos. E o médico da cidade onde ela morava havia saído e a entregou aos cuidados de um outro médico. E ele, então, receitou que uma pasta medicinal que tinha como base mostarda quente. E aí os irmãos já podem pensar e imaginar quão desastroso foi isso, porque ao usar aquele suposto medicamento, ela ficou então completamente cega para o resto dos seus dias. E diante de uma biografia triste como essa, eu e você somos tentados, a imaginar e a pensar que uma mulher que passou por tudo isso, já logo nos seus primeiros dias de vida, provavelmente deve ter ficado deprimida, desgostosa e completamente revoltada com a vida e com Deus, pelo Senhor ter permitido ela experimentar tal coisa. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu, porque essa mulher não se deixou se abalar por essa realidade, e a sua convicção cristã sobrepôs a melancolia e a tristeza por causa daquela fatalidade. E dos hinos que ela compôs, alguns deles são cantados aqui por nós. O hino 42, o grande amor de Deus, o hino 144, segurança e alegria, o hino 107, aos pés da cruz.
E todos esses hinos que nós aqui cantamos e outros que ela compôs, têm um tema unificador, um fio condutor que os une, que é a grande esperança que essa mulher tem no Senhor. Essa é uma mulher que não estava condicionada apenas às circunstâncias ao seu redor. Ela não enxergava somente a situação ao seu redor, mas ela conseguia enxergar além. Essa mulher, ela enxergava algo que muitos nesse mundo, e até mesmo cristãos, não conseguem enxergar, que aquilo que nós temos em nosso Salvador é muito mais valioso do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. É por causa dessa fé no Salvador, dessa certeza que aquilo que ela tem no Senhor é muito maior que a sua própria visão, é que essa mulher não se deixa abalar e segue firme o seu caminho. Por isso, o tema da nossa mensagem hoje é: sobre isso que nós queremos pensar nesse mundo, porque esperança é algo que nós ouvimos cotidianamente dos lábios de inúmeras pessoas, mas o que é essa esperança que o mundo supostamente oferece? Qual é o conteúdo, o objetivo dessa esperança que o mundo lá fora oferece? E é necessário pensarmos sobre isso, porque a esperança que esse mundo pós-moderno oferece é uma esperança vazia, genérica, uma esperança que se caracteriza simplesmente por uma expectativa que no final tudo vai dar certo. Inclusive existe um ditadozinho que diz que tudo vai dar certo no final. Se não deu certo é porque não chegou o final ainda. Mas isso, irmãos, é uma esperança completamente vazia, porque a esperança precisa de um conteúdo objetivo, porque é esse conteúdo objetivo da esperança bíblica que move a vida do povo de Deus. Porque quando pensamos a respeito de esperança, nós vemos que nós necessitamos, porque é dessa esperança com conteúdo objetivo, para que ela abarque todas as nossas condições, os nossos problemas. Porque como eu e você sabemos, viver nesse mundo muitas vezes é muito complicado. Reatar relacionamentos no dia a dia, no cotidiano, é muito mais difícil do que as novelas oferecem. O emprego que necessitamos para ter o sustento em casa, muitas vezes não vem no tempo em que nós queremos. A situação dentro de casa, com os filhos, com os cônjuges, muitas vezes parece absolutamente insustentável. E talvez o quadro mais desolador seja o nosso quadro espiritual interno. As nossas aflições, as nossas lutas contra o pecado, as constantes tentações que vêm sobre nós, tentando nos levar para longe do Senhor, nos fazer abandonar ao Senhor, os constantes ataques à nossa fé. Por isso que nós precisamos de uma esperança que realmente seja essa âncora firme em que nós podemos depositar a nossa vida e o nosso ser. Mas por que a esperança bíblica é essa âncora para a nossa alma? Primeiro, porque a certeza da nossa fé vem da imutabilidade das promessas divinas. Porque o nosso Deus não muda, não há sombra de variação no Senhor. E se você se lembra, nesse capítulo 6, o autor aos Hebreus vem fazendo uma dura exortação, uma séria exortação a nós, a respeito de que é possível no nosso meio simpatizantes com esse negócio de igreja, mas que não são verdadeiramente filhos de Deus.
E o cuidado que eu e você precisamos ter não é quanto ao perigo de acharmos que podemos perder a nossa salvação, mas o perigo de vivermos uma vida morosa espiritualmente, de sermos preguiçosos quanto ao nosso crescimento espiritual, como muitas vezes ficamos. Ao contrário, a despeito do que aconteça, nós devemos continuar trabalhando, dando evidência da obra de Deus nas nossas vidas, imitando aqueles que herdam as promessas de Deus. E depois de falar tudo isso nesse capítulo, o autor aos Hebreus agora, ele passa a nos dar um exemplo ao qual nós devemos seguir, alguém que nós devemos imitar. Abraão, o homem de grande fé aos Hebreus, o homem que recebeu a promessa, como nós vimos aqui no versículo 14, que era apenas um nômade na terra de Harã. Contudo, como nós bem sabemos, e se você não sabe, basta você ler Gênesis 12, do capítulo 12 ao 21, fica aí a tarefinha para casa depois do almoço. Nós podemos ver que as promessas na vida desse homem não se cumpriram da noite para o dia. Levaram-se vários anos para que ela fosse concretizada. E quando Abraão e Sara já estavam avançados em idade, a promessa se cumpre. Isaque, o filho da promessa, nasce. Mas quando aquele menino nasce, o que Deus requer? Que Isaque fosse sacrificado. Que a vida do filho da promessa fosse ceifada. E Abraão não pestaneja em cumprir aquilo que Deus exige. Se mostra um homem obediente e vai até o monte Moriá junto com Isaque para ali sacrificar o seu filho. Porque Abraão tinha a fé que se estivesse dentro dos planos de Deus, Deus poderia inclusive ressuscitar o seu filho já morto. E próximo de Abraão cumprir com aquilo que Deus havia lhe incumbido, um anjo vem dos céus e impede de que Abraão continue com aquilo que ele estava fazendo, e a promessa então continua a se cumprir, como vemos nos capítulos seguintes de Gênesis. E, irmãos, o interessante que nós precisamos começar a pensar é que a promessa de Deus é algo que Ele estabelece, e Ele estabelece porque Ele entende que esses propósitos são bons. Na vida de Fanny Crosby, esses eram os propósitos de Deus para a vida dessa mulher, e eles se cumpriram porque Deus entendia que eles seriam bons na vida daquela mulher. Assim como os planos e os propósitos de Deus são bons nas nossas vidas. E diferente dos nossos propósitos que surgem da noite para o dia, as promessas de Deus não são assim. São planos, projetos que já foram arquitetados desde antes da fundação do mundo, no conselho eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E uma vez acordados os termos dessa promessa, Deus passa a executá-lo no tempo e no espaço na vida do povo de Deus. E essas grandes e eternas promessas são promessas que não podem ser revertidas, são promessas imutáveis, são promessas para toda a história. E é importante, irmãos, nós pensarmos a respeito disso nos nossos dias, porque vivemos uma espécie, muitas igrejas vivem assim, com base na teologia da promessa. Deus tem uma promessa para você, varão. Deus tem uma promessa para você, varoa. São supostas promessas que ninguém sabe o que é, mas tem uma promessa para você. Agora, esses dias eu fui abordado por uma pessoa e falou: olha, Deus tem algo grandioso para você. Eu fiquei: que algo grandioso é esse? Aí ele não soube me falar o que era o algo grandioso.
E nós vivemos muitas vezes nisso, irmãos, igrejas lotadas e abarrotadas com esse tipo de coisa. E o problema dessa teologia das promessas é que na grande maioria, se não todas, está condicionada à fé pessoal. Ou seja, se o indivíduo não tem fé, Deus vai reter a bênção na sua vida. Você não vai receber a promessa. Mas, irmãos, Deus não faz promessas dessa forma. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele não está condicionado à fé pessoal de ninguém para fazer aquilo que Ele disse que iria fazer. E o que Deus faz conosco, faz comigo e com você, em vez de simplesmente condicionar a sua promessa à nossa fé, Ele muda a nossa fé, para que eu e você venhamos a crer naquilo que Ele diz que vai acontecer. Aquilo que Deus escreveu não pode ser revertido, as suas promessas são imutáveis. Logo, nós podemos crer que o nosso Deus é confiável. Ao longo da história, Ele vem cumprindo ipsis literis, Ele vem fazendo exatamente aquilo que Ele disse que ia fazer por meio da boca dos profetas, por meio da boca de reis. Ele vem cumprindo a promessa messiânica, e essa promessa a respeito do Messias já começou a se cumprir. Ele veio a primeira vez e há a promessa que Ele vai retornar, e se Ele veio uma primeira vez, nós podemos crer que Ele virá pela segunda vez. Mas muitas vezes a nossa dificuldade em compreender como Deus promete e cumpre, não é em entendermos como Deus faz essas coisas, mas o problema está em nós. Nós temos a dificuldade em descansar no tempo de Deus, na forma de Deus fazer as coisas. Nós queremos que Deus faça a promessa e em 1 minuto a bandeja já esteja ali diante de nós para nos alimentarmos do banquete que Deus promete a nós, ou que Deus haja da forma que nós acreditamos que seja o melhor, porque nós somos altamente impacientes. Esse é o traço da queda que contagia de maneira especial os nossos dias, a nossa geração, o nosso povo. Nós não sabemos confiar na provisão de Deus, e por isso nós nos tornamos ansiosos, nós temos gastrite, nós temos úlcera, nós roemos as unhas, nós andamos estressados, brigamos com as pessoas que entram na nossa frente. É lógico que isso acontece lá fora, aqui dentro não tem ninguém desse jeito, é só lá fora. Irmãos, nós precisamos aprender a descansar nas promessas de Deus, descansarmos no tempo e no cuidado de Deus. Mas em segundo lugar, a esperança bíblica é âncora para a nossa alma, porque a certeza da fé o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. E a ideia de que Deus faz um juramento é interessante, e ela aparece já também lá em Gênesis 22, quando após Abraão quase ter sacrificado ao seu filho Isaque, ele recebe uma segunda visita do anjo que do céu brada: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. E essa questão de juramento, ela é muito controversa entre as pessoas. Se tem aqueles que fazem juramentos demais, tem do outro lado aqueles que fazem juramento de menos. E juramentos são basicamente declarações solenes que invocam a Deus como testemunha dessas promessas que estão sendo feitas a outros homens, e que Ele puna qualquer tipo de falsidade que haja nesse juramento.
O juramento é um voto feito tendo a Deus como testemunha suprema sobre qualquer afirmação, pois Deus é a fonte superior de verdade e Ele é incapaz de mentir. Irmãos, se Deus fez aquela promessa a Abraão que nós acabamos de ler em Gênesis 22, é certo que Deus faria cumprir, porque Deus não volta atrás naquilo que Ele afirma ao seu povo. E quando pensamos a respeito do caráter de Deus, nós então enxergamos que o nosso Deus é um Deus que não pode mentir, um Deus que não se associa com a mentira, um Deus que não fala mentira e um Deus que não se associa com aqueles cujo estilo de vida é dirigido pela mentira. Na verdade, o pai desses é outro. É o diabo, é o capiroto, é o sete pedra, é o tranca-rua, o coisa preta e assim sucessivamente. Irmãos, nós não podemos, e a Escritura nos adverte, irmãos, em diversos lugares, a respeito para não fazermos votos apressados. Em Eclesiastes 5, Salomão diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, melhor é o que não votes do que votes e não cumpras. Veja, a Escritura fala muito sério a respeito dessa questão. Contudo, ao invés de mim e de você que fazemos juramentos e muitas vezes não os cumprimos, Deus é aquele que jura por si mesmo, pois quem é Deus acima do Senhor? Ninguém. Ele é a fonte da verdade e por isso Ele é aquele que pode jurar, porque a palavra de Deus é garantia, a sua palavra é lei. A palavra do Senhor é melhor do que qualquer nota fiscal que podemos pegar de um produto. Acreditamos que então estamos seguros caso aquele produto tenha algum defeito. A sua palavra é melhor do que qualquer acordo verbal ou escrito feito entre os homens. A sua palavra é a verdade suprema. Logo nós devemos aprender com Ele. Nosso sim precisa ser sim. O nosso não precisa ser não. Mas como é difícil isso em nossas vidas, porque quantas vezes fazemos promessas, juramentos solenes, quantas vezes nos colocamos diante de alguém e prometemos cuidar dela como Cristo cuida da sua igreja, e não cumprimos esse juramento. Quantas vezes nós juramos nos submeter ao nosso marido, fazemos isso diante de testemunhas, fazemos isso diante de Deus, mas quando vêm os dias maus, esses votos são esquecidos. Quantas vezes nós juramos honrar os nossos pais, mas esse juramento cai no mar do esquecimento. É por isso que a palavra do crente precisa ser sim, sim, não, não. Pois o nosso Deus é assim, o seu caráter é assim. E por fim, a esperança é a âncora para a nossa alma, porque a certeza da fé está afirmada na esperança viva de Cristo. Segundo o versículo 18, nós temos duas coisas extremamente fortes, nas quais é impossível que Deus minta. Nós temos as promessas dele e nós temos os seus juramentos. E qual é o resultado dessas duas características ou atributos de Deus sobre a nossa vida? Elas produzem dentro de nós aquilo que nós tanto buscamos. Produz esperança, produz uma possibilidade real, concreta, objetiva de nós termos algo a que nós podemos nos agarrar. Por causa disso, temos algo com que nós podemos contar de maneira certeira. Logo, como o texto diz, isso vai produzir alento, encorajamento. A ideia aqui, quando diz que nós que já corremos para o refúgio,
É a ideia de uma cidade onde nós podemos nos refugiar, um local ao qual eu e você podemos fugir, onde nós podemos correr e lá nós vamos nos agarrarmos ao altar da esperança de Deus, e lá nós vamos encontrar segurança, lá nós vamos encontrar encorajamento para as nossas almas atribuladas. A ideia é mostrar que de fato nós temos uma âncora segura, firme para as nossas almas, mesmo em meio à mais difícil das tempestades que estejamos enfrentando. E o texto diz ainda que essa promessa, esse juramento, ele aponta para o evento mais especial da história do povo de Deus. Qual é essa promessa? Quem é a semente de Abraão? É Jesus Cristo. Cristo é aquele que cumpre perfeitamente a promessa de Deus. Cristo é o cumprimento da palavra de homens que vieram há muitos anos antes. E o que Cristo faz? Ele vive uma vida perfeita. A sepultura não o segurou, ele ressuscitou e não para por aí. O texto diz que ele penetrou ao tabernáculo celestial, ele rompeu o véu da morada eterna e é o primeiro a entrar ali. Ele é o precursor, aquele que vai em primeiro lugar. A palavra precursor no grego, ela era também utilizada para designar um pequeno barco que carregava a âncora de um barco maior. Porque, às vezes, em razão de tempestades, barcos não conseguiam chegar completamente ao porto para atracar. Então, eles lançavam esse barco, pequeno barco, chamado precursor, que então levava a âncora e colocava a âncora naquele lugar seguro. Ou seja, logo, mesmo que o barco não conseguisse entrar no porto, mas a sua âncora estava lá, a tempestade não podia levá-lo dali. E Cristo é o nosso barquinho com a âncora. Ele é aquele que nesse momento já entrou no porto, já lançou a âncora e as nossas vidas estão alicerçadas na eternidade. E como ele entrou, nós entraremos também. Ele é aquele que já mostrou a vida que nos aguarda. Assim como ele penetrou no céu, assim como ele cumpriu toda a promessa de Deus, ele vai continuar cumprindo. E nós vamos estar com ele, nós vamos morar com ele, porque ele é o sumo sacerdote que penetrou o tabernáculo celestial. E eu sei, irmãos, que nas nossas vidas, que as atuais circunstâncias que eu e você possamos estar vivendo, parecem falar contra isso. Situações às quais nós não temos respostas, situações que vêm nos atribulando por um longo tempo, e nós muitas vezes já cansados por causa da luta, perguntamos: Senhor, até quando? Mas, queridos, a âncora já está firmada, e as provações desse mundo, elas funcionam com o propósito de nos levar a pensar cada vez mais na vida eterna que já possuímos, para que nós possamos pensar nas coisas lá do alto e não das que são aqui da terra, para que possamos ter esperança e as nossas vidas sejam movidas pelo invisível, pelo sobrenatural. Mas a esperança não protege apenas o aspecto espiritual das nossas vidas. A pessoa com uma esperança viva tem uma âncora para o todo da vida, para todas as situações, porque o Evangelho é a promessa certeira de Deus que vem se cumprindo, e eu e você temos isso. Certa vez, um pregador, conduído com a história de Fanny Crosby, chegou para ela e disse: minha irmã, eu penso que é uma grande dor que o nosso mestre não tenha te dado a visão, uma vez que ele resolveu derramar tantos outros dons sobre a sua vida. Ela rapidamente respondeu: sabe de uma coisa? Se quando eu nasci,
eu tivesse a oportunidade de fazer um pedido, sabe o que eu teria pedido? Eu pediria para ter nascido cega. E aquele pregador então pergunta espantado: por que, minha irmã? Porque quando eu chegar ao céu, o rosto que reluzirá pela primeira vez será o rosto do meu Salvador. Um hino que ela compôs era tão pessoal que ela guardou esse hino por muito tempo. E certa vez, em uma conferência, o importante pregador americano, Dwight Moody, pediu que ela desse um testemunho. E ela, relutante, resolveu a dar esse testemunho e falar desse hino que ela até então não havia falado a respeito disso. Tanto que ela diz que esse hino chamava-se Poema da Minha Alma. E ela diz que ele se chamava assim porque todas as vezes que ela o lia, ele trazia conforto ao seu coração. E parte desse hino diz o seguinte: um dia o cordão prateado se romperá, e não mais como agora cantarei, mas ó que alegria quando esse dia chegar, em que acordarei no palácio do meu rei, e eu hei de vê-lo face a face, rosto como de uma gloriosa sarça, e contarei a história, salva eu fui, salva pela divina graça. Tendo isso, irmãos, será o suficiente para a nossa caminhada. Por mais revoltas que as águas se tornem, nós vamos descansar, seguros, porque a nossa âncora já está firmada na eternidade. Vamos orar? Ó Deus, no nome de Jesus, diante da presença santa e bendita do Senhor, nós queremos te agradecer por essa segurança, por essa esperança que o Senhor mesmo dá a cada um de nós. Obrigado a Deus, porque de fato podemos deitar e logo pegarmos no sono, porque o Senhor está ao nosso lado. O Senhor é essa sentinela que diuturnamente nos protege, nos guarda, provê o que nós necessitamos. Mas muito mais, ó Deus, nós somos gratos por essa âncora firme que Cristo Jesus já adentrou com ela, no reino celestial, no tabernáculo celestial. Porque com isso, ó Deus, temos a certeza que, por mais tempestades que eu e os meus irmãos venhamos a enfrentar aqui, nada poderá nos arrebatar das mãos do Senhor. E que no devido tempo, a nossa embarcação poderá sim atracar nesse porto seguro que o Senhor tem para cada um de nós. Continue, ó Deus, a derramar da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.